Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 65. Gostaria de chamar sua atenção para o verso 2 inicialmente. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Charles Spurgeon, no seu comentário Tesouros de Davi, diz algumas coisas maravilhosas acerca deste verso. Eu gostaria de compartilhar com você. Este é o nome dele, a natureza dele, a glória dele. Deus não somente ouviu, mas está agora ouvindo as orações e sempre deverá ouvi-las, desde que ele é um ser imutável e nunca muda em seus atributos. Que maravilhoso título para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que é correto e sincero numa oração certamente contribuirá para que ela seja ouvida, assim como você tem a certeza de que a oração foi oferecida. E Spurgeon segue dizendo: aqui o salmista traz frequentemente e usa frequentemente expressões, os pronomes teu, tua, seu, sua, fazendo com que o salmo esteja marcado por isto. Assim, Davi, evidentemente demonstrando que acredita num Deus pessoal e não apenas numa mera abstração. Palavras profundas de Spurgeon que eu acredito servem para nos preparar para a meditação nesse salmo que é maravilhoso. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Alguns anos atrás eu ganhei um cartão, eu e minha família, e neste cartão está escrito o seguinte: nesta casa nós não acreditamos em milagres, nós dependemos deles. E eu creio que isto é verdade para todos aqueles que dependem do Senhor Deus Trino de Israel pela fé. Nós não apenas vemos no termo milagres uma abstração, um tema a ser estudado, nós experimentamos milagres todos os dias. E a meu ver, o Salmo de número 65 fala de alguns milagres. Eu poderia classificá-los em 3 grupos. Milagres de uma natureza espiritual, milagres de uma natureza emocional e milagres de uma natureza material. O problema é que, sendo milagre ou milagres, eles todos estão inseridos na categoria de espirituais, ainda que uns tenham efeitos eternos e outros efeitos temporais. Seja como for, eu gostaria de propor que este salmo ele fala de 7 milagres, mas milagres que muitas vezes nós desconsideramos, nós não enfatizamos com força rotineira. É como que se no decorrer da vida, no dia a dia, no linguajar cristão, nos encontros e desencontros, nas atividades familiares e eclesiásticas, profissionais e espirituais, nós vamos nos esquecendo destas coisas. E, no entanto, são milagres de grande valor, como é e deve ser entendido e vivido todo milagre provido por Deus. Em primeiro lugar, então, nós temos o milagre da interação, ou, se você preferir, o milagre da comunhão. O verso 1 e o verso 2 falam: a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. O milagre da comunhão. O verso 3 fala sobre o milagre do perdão. Ele diz: por causa de suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas.
Então, um segundo milagre que no decorrer da nossa vida, no dia a dia, nós tendemos a esquecer um pouco, não enfatizar tanto com gratidão a provisão deste grande aspecto na vida cristã, que é o perdão. O verso 4 fala sobre um outro milagre maravilhoso, que é o milagre da eleição. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. O verso 5 fala sobre o milagre da salvação. O verso 6 e o verso 7 falam sobre o milagre da reconciliação. Olha só como acontece o verso 6 e o verso 7. Com a tua força consolidas os montes, cingido de poder, tu acalmas o rugido dos mares e o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Reconciliação. Ele fala sobre, verso 8, o milagre da renovação. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Quando o sol nasce e o sol se põe, esse milagre da renovação, de relacionamentos que estão sendo renovados e a oportunidade que Deus provê para uma renovação e talvez um recomeço. Os versos 9 ao verso 13 falam então sobre o milagre da provisão. E aqui você vê o salmista descrevendo a irrigação do solo, as chuvas que caem, a fertilização do mesmo e depois a frutificação que tudo isto gera. Então ele fala da bondade divina que vem sobre a terra, trazendo chuva, trazendo a frutificação, trazendo a fertilização e assim as condições necessárias para que desertos agora sejam vistos com pastos e repletos de rebanhos, os vales sejam vistos com trigo e assim a satisfação de alma que isto tudo gera. E o Salmo termina dizendo, verso 13, os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. Então, este salmo fala sobre a ação de Deus na alma, no espírito. Fala sobre a ação de Deus na alma, à medida que existe reconciliação e aproximação de pessoas até os confins da terra, o Senhor está alcançando as pessoas. E fala sobre a bênção, o milagre material da chuva que veio sobre a terra, da fertilização, da frutificação e do alimento que vem sobre a mesa. E assim, eu acredito que estes 7 milagres nós devemos agradecer diariamente, agradecer frequentemente, se não for possível diariamente, mas o que eu quero dizer é que nós temos tantas coisas acerca das quais devemos agradecer a Deus, que estas são apenas algumas delas, que na correria e na rotina da vida cristã nós acabamos por não enfatizar tanto. Mas aí está o milagre da interação, da comunhão com Deus, o milagre do perdão, o milagre da eleição, o milagre da salvação, o milagre da reconciliação, o milagre da renovação, o milagre da provisão divina em nossas vidas. Na década de 80 aconteceu um concerto de rock muito famoso, entrou para a história, chamado Live Aid. E neste Live Aid, grupos de rock, cantores e cantoras, eles participaram com o fim de arrecadarem dinheiro para alimentar países africanos que estavam passando por grande fome naquela época. Mas uma coisa foi constatada no mesmo ano do Live Aid, que de acordo com as Nações Unidas, a produção de alimento mundial naquele ano do Live Aid, quando países ao redor do mundo estavam passando por fome e miséria, no ano do Live Aid,
a produção agrícola, a produção de alimentos no mundo foi suficiente para alimentar toda a população mundial e naquele ano mesmo mais 30% da população, se assim fosse necessário. E a pergunta que fica é: por que um concerto como aquele precisou ser organizado para arrecadar fundos para matar a fome, quando Deus, em sua fidelidade de chuva, de fertilização, de frutificação, proveu para toda a humanidade naquele ano, mais 30% sobrou? E eu creio que nós poderíamos investir muito tempo pensando nos porquês, não temos aqui condições de fazê-lo, mas o que eu quero estabelecer aqui é que o Senhor Deus é um Deus que provê milagres extraordinários, todos eles são extraordinários, mas milagres também na rotina que nós julgamos mais comuns. E William Temple, um arcebispo anglicano do século XIX, ele escreveu algo fascinante, que é o seguinte: quando eu oro, coincidências acontecem. Quando eu não oro, elas não acontecem. Ou seja, aquilo que você e eu consideramos como coincidências, na verdade, são provisões divinas. O problema é que nós não atribuímos às coisas simples que Deus provê o valor que elas realmente têm. E eu acredito que este salmo, que sai de um contexto espiritual, emocional e termina no material, ele nos ensina acerca da importância de sermos gratos ao Senhor Deus por todas as coisas. E estudos da psicologia humana, do gerenciamento humano, falam que gratidão, existem estudos disponíveis no YouTube, por exemplo, que falam sobre, de um ponto de vista meramente psicológico, que o fato de você iniciar o seu dia com gratidão no coração faz com que o seu temperamento, a possibilidade de um dia melhor seja estabelecida, o que para mim aponta para a verdade bíblica que nos ensina que em tudo nós devemos dar graças. Este exercício, por mais desafiador que seja em alguns momentos, ele é benéfico para a alma e traz glória para o Senhor Deus. Jesus Cristo disse uma vez em João 16, 24, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E nós, então, na Escola de Cristo, aprenderemos a orar e pedir de acordo com a sua vontade. E o Pai Celestial tem o prazer de conceder aquilo que é bom para os seus filhos e filhas, a fim de contribuir para a edificação deles, material, emocional e espiritual. E aqui eu quero terminar citando 2 Pedro, no capítulo 1, os versos 2 ao verso 4. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Em outras palavras, em Cristo, pelo poder do Espírito, Deus Pai nos abençoa com todas as sortes de bênção que nos equipam para esta vida e para o porvir. Desfrute delas, que o Senhor neste dia lhes garanta muitas bênçãos. E até a próxima.